uma introdução para a aula de hoje com o professor Clóvis de Barros Filho, que é o professor da USP, né, da ECA, lá da Comunicação e Artes, lá em São Paulo, né, e é uma grande palestra, então eu tive que selecionar um trechinho onde ele vai falar do autor que nós vamos estudar, que é o Jean-Paul Sartre. É o último autor, né, dessa linha Marx, Nietzsche, Freud e Sartre, que ajuda, que colabora e que cai bastante nos vestibulares, no Enem, mas a sua importância se dá, sobretudo, pela, pela influência que o Sartre nos dá, sobretudo no seu vestir a camisa na França, junto com Simone de Beauvoir, pela liberdade de pensamento, por essa virada que acontece na década de 60, sobretudo, chegando no Brasil muito tardiamente, 20 anos depois, praticamente, 25 anos depois, todo o procedimento e o pensamento desse movimento chamado existencialismo. Por quê? Porque a gente já tem o existencialismo lá na década de 30, com outros autores, por exemplo, o Martin Heidegger, que tinha muita proximidade com o partido nazista, e apesar disso tudo, ele não ficou tão marcado historicamente, porque quando ele viu, eu acredito eu, não sou um especialista de Heidegger, mas quando ele viu toda a intencionalidade, né, no primeiro Reich, enfim, do posicionamento de Hitler e da linha mais afrontosa do nazismo, ele acabou desistindo do apoio, até mesmo de um monitoramento do preceptor, de ser preceptor dessas pessoas que acabaram fazendo o que fez, né? Bem, o existencialismo de Sartre é chamado de existencialismo ateu, porque a noção de Deus não existe, né? Então, você tem um autor precedente também de Sartre que diz assim, ó, se Deus não existe, tudo me é permitido. Agora, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer, se não existe uma noção de Deus e arraigado essa noção, todo um desdobramento de moralidade, de pode e não pode, de é certo e de não é certo, portanto, a noção de Deus, ela equivoca ou atrapalha ou monitora e cria um muro nas ações humanas. Então, Sartre não é ateu. Sartre é comunista também. Sartre não é comunista. Sartre não é alguém ligado, por exemplo, a uma leitura especificamente marxista, né? Não é. Sartre, ele tem um existencialismo radical. Não, o existencialismo de Sartre é o fim da metafísica, é o fim das essências e a afirmação da existência. Primeiro, se você quer definir-se como William, por exemplo, o William é o primeiro rosto que está após o meu quadradinho aqui. Então, se eu quero me definir como William, primeiro defina a vida do William, para depois definir o que é o William. Não sei se me fiz entender. Então, primeiro não é a essência. Então, a gente não tem que ficar buscando o que somos enquanto um ideal lá longe. O que é ser William, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser humano. Não, não. Viva a sua vida e a partir da sua vida se defina. Defina-se a partir da sua vida, do que você vive. E aí somos plenamente diferentes. Totalmente diferentes. Acho que o Sartre colabora muito nisso. Na ficha de exercício eu coloquei lá. O que ele quer dizer com a expressão a existência precede a essência? É exatamente isso que eu acabei de falar. A existência, o nosso existir, vem antes de uma essência de homem, de mulher, de ser humano, do que quer que for. As coisas primeiro são na existência. Depois elas podem virar teoria. Não existe teoria que você vai se adaptar, né? Os Titãs já cantam, né? Não vou me adaptar, não vou me adaptar. Então, não temos que buscar teorias da nossa vida fora da vida em curso, da nossa vida em curso. Bem, e a segunda parte, após o vídeo, se vocês me permitirem, é fazer um pouco da leitura do texto, né? O existencialismo é um humanismo, que está lá também, do Jean-Paul Sartre, né? O Sartre, ele
Ele morre em 1980 e deixa um legado grande nessa área do existencialismo. Né? Então vamos ao professor Clovis. Ele está acabando de falar aí no vídeo sobre liberdade, mais ou menos em Kant, no século XVIII, e ele vai começar o século XX falando exatamente do existencialismo sartreano. A gente vai assistir um trechinho, né, com toda a empolgação do Clovis, depois a gente volta, eu tiro o professor Clovis, eu falo um pouquinho rapidamente das 2 ou 3 moderações dele, e a gente vai para o texto, então, do existencialismo ao humanismo, tá bom? Como escolha da vida, não acaba no século XVIII. No século XX, floresce uma maneira de filosofar que ganha o nome de existencialismo. Seus 2 grandes nomes são o alemão Martin Heidegger e o francês Jean-Paul Sartre. Eu apresento aqui 2 pequenas ideias para que entendam o que o existencialismo nos traz de bom neste tema. O primeiro grande jargão existencialista, peço que me acompanhem, é a ideia de que a existência precede a essência. Você pode anotar e dizer isso hoje à noite em algum bar. Mas não diga assim, dando a impressão que você aprendeu hoje. Diga como se você estivesse trocando de meia, no meio de uma frase. Do tipo, isso que você está dizendo é o que eu sempre falo, a existência precede mesmo a essência. Ora, por quê? Dentro da perspectiva existencialista, procure me entender. Não existe nenhuma natureza humana à qual devamos ser fiéis. Se o homem se define, ele se define pelo que ele faz. Se você preferir, ele se define por como ele existe. A filosofia existencialista, no fundo, dirá: quem é o professor Clovis? Longe de uma investigação de um eu interior, de uma natureza íntima. Não, a existência do professor Clovis é o seu grande elemento definidor. O professor Clovis é a aula que ele dá. Exista primeiro e eu te direi quem você é. E é, portanto, dentro desta perspectiva, que nós somos fundamentalmente livres para existir. Jean-Paul Sartre, em Araraquara, nas famosas conferências de Araraquara, propõe: eu não sou uma couve-flor. Claro que essa reflexão atende todos os níveis. Para o imbecil absoluto, claro, você não é uma couve-flor. Mas para quem tem um pouco mais de lucidez, o que ele quis dizer é que uma couve-flor, tal como o resto do universo, é o que só poderia ser. A existência de uma couve-flor é determinada pela essência das couve-flores. Em outras palavras, a couve-flor não delibera sobre a própria existência. A couve-flor não escolhe a própria vida. A couve-flor é o que só poderia ser. Mas ele não é uma couve-flor. Em outras palavras, o que caracteriza o homem é justamente o fato de que, diferentemente do resto, ele não é para depois existir. Ele existe para depois ser. E, portanto, não há nada a dizer sobre Clovis antes dele viver, antes dele existir. O professor Clovis tem 360 graus de possibilidades de ação.
E é esta liberdade que dá a ele a possibilidade de fabricar a própria existência, definindo-se existindo, definindo-se vivendo. Quem não se lembrará do refrão do grande poema de Antônio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Mais existencialista que isso é impossível. Porque o caminho a que ele poderia se referir são os determinismos da nossa natureza, no nosso caso, desprezíveis. O caminho da vida se faz vivendo, e a definição do eu se faz existindo, e a definição do professor se faz lecionando. Não há nada antes disso. É como, e a explicação é magnífica, é como se extraterrestres viessem conhecer o homem, olham de lá de cima e vão entender o que é o homem. Pergunto a vocês, qual seria o método científico transplanetário que permitiria ao extraterrestre conhecer o homem? Ver o que ele faz, olhar como ele age. E assim, nos relatórios existenciais de pesquisa, eles diriam: urinam de manhã, logo em seguida se sentam e fazem ruídos, depois escovam os dentes, ou seja, constatariam que o homem é aquilo que ele escolhe para existir. Naturalmente, na perspectiva sartriana, esta possibilidade de livre escolha sobre a própria vida está longe de ser um mar de rosas. Daí a angústia existencial. Por quê? Porque ser livre para escolher a própria vida não é um direito, um privilégio, uma frescura. É uma condenação. Estamos condenados a ser livres. Não temos outro remédio. Mesmo aqueles que vendem a própria vida aos programas existenciais prêt-à-porter, de índole religiosa ou laica, mesmo aqueles que entregam a algum charlatão a prerrogativa de decidir sobre a sua existência, até esses tiveram que ser livres para abrir mão da liberdade, que é a sua de escolher a própria existência. Até mesmo aquele que opta por fazer turismo em excursão teve que ser livre para fazer esta opção. Além disso, o que você... Pessoal, ele, não sei, né? Ele vai entrar aí ainda para falar um pouco da má-fé em Sartre. Mas eu acho assim, esses dois pressupostos, né? Interessante. Nós não somos livres, e isso para Sartre, liberdade e realização, que são temas do terceiro e do quarto bimestre, não são privilégios, são condenações. Eu sou obrigado a ser livre, sou obrigado a ser realizado. E nesse 360 graus de possibilidade, você vai escolher uma, duas, três, né? Como nós conversávamos há umas 2 semanas com as alunas de psicologia, não é obrigado a acertar de primeira. E aí a possibilidade de você quebrar um paradigma de opção fundamental. E ele começa exatamente falando que, primeiro, não existe uma essência de cada um de nós, em que nós seremos ou sejamos obrigados a viver um ideal de pessoa que não existe. De copiar alguém, ninguém deve ser copiado.
Ah, se todo mundo... Esse é um discurso próprio de escola, né? Discurso próprio de escola. Você deveria ser assim, você é um modelo. Tudo bem para a instituição, mas o Sartre não vai gostar disso, porque a unicidade da nossa existência faz com que isso seja a maneira pela qual as pessoas possam falar da gente. E do jeito que somos, como somos e enquanto somos. Isso somos nós. Se alguém falar algo diferente do que eu sou e vivo na vida, na existência, está dando bola fora. Está falando fake news existencial. Então não existe uma essência para que todos nós, todo mundo tem que ser. Aí, por isso a crítica de Sartre à religião, né? Todo mundo tem que se espelhar em modelos, modelos santos e santas, pastores, ministros. É a primeira pedrada que Sartre vai dar na religião. Porque essa obrigatoriedade de ser como alguém, segundo o Sartre, na fala do Clóvis, ela desmistifica o que o Sartre aqui no Brasil, nas famosas palestras que ele deu em Araraquara, disse, olha, nós não somos couve-flores. Por quê? A couve-flor, né, a chicória, o alface, o tomate, a maçã e outros elementos da natureza só podem ser aquilo que são. Imagine o tomate dizendo, não, você tomate não, você é uma pera. Ele não tem liberdade para isso. E não pode ser isso. Não pode. Nós podemos ser outra coisa se nós deliberarmos para ser outra coisa. Eu não quero ser o que eu sou. Eu quero ser outra coisa. E eu vou ser. O que você vai ser? Eu vou ser isto. Eu vou ser aquilo. E sendo isto e aquilo, os outros vão dizer, ele é isto e aquilo. E não vão te definir. Mas como que ela foi isto e aquilo se ela era outra coisa? O que vale é o que você é ali na existência. E não o que você disse que seria e nunca foi. Então Sartre, com o tema do existencialismo, vem libertar-nos das amarras do você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Bem próprio da idade de vocês, no momento que vocês estão, no final início da idade madura, da idade adulta, tendo que escolher um monte de coisa e as pessoas dizendo, seja isto, seja aquilo, não levando em consideração o que vocês de fato são. E esse, de fato, que somos cada um de nós, nos apontam o que nós poderemos ou quereremos de fato ser. E não sejamos obrigados a ser como se fosse uma luz de fora dizendo, seja isso e seja aquilo. Não, esquece essa luz. Apague a luz. Seja você. Seja o que você é. Potencialize esse seu ser. Na verdade, potencialize esse seu existir. E aí, potencialize o seu ser. Primeiro exista. Seja cada um de vocês, né? Para depois, né? Seja José William, seja João Pedro, seja Yasmin, Kailane, seja Camille, seja Yasmin também, Lelis, seja André, seja Larissa, seja Mariana Aico, seja Lucas, seja Ana Júlia Paim, seja Kailane e Natália, seja Andressa. Depois que vocês, sendo cada um do que se é, aí sim, existindo do jeito que são, aí sim possam definir vocês. Meninas não tem que ser assim, nem meninos tem que ser assado. Isso é essência. O Sartre não concorda com isso. Pode ser que o Sartre esteja errado, mas estamos estudando o pensamento dele. Né? Bem, outra de passagem, né? A má fé é quando você vive uma vida, ele ia falar disso, mas vive uma vida inautêntica. O que é uma vida inautêntica? É quando você finge ser o que não é. E como que a gente finge ser o que não é? Vivendo mais na essência do que na existência. Não reconhecendo o que faz, mas supondo sempre ser o que não faz. E aí é um desastre. Somos desastrosos quando vivemos assim. E na história da filosofia, obviamente, por exemplo, o Platão está na esquiva disso. Né? O Platão nunca
A gente é o que é no momento. A gente está sempre na sombridade, procurando ser o ideal. O Sartre não quer saber de ideal. O Sartre quer saber do real. O real é. O ideal é que o real seja ele. Então não tem uma vida ideal. Não tem uma vida para eu buscar. Essa é a vida. Porque daí é a vida modelar. E não tem vida modelar. Tem a vida que você vive. Ah, mas José William e o João Pedro, os dois são meninos, são homens. Por que eles não podem ter o mesmo? Porque cada um é uma singularidade. No segundo ano, no segundo bimestre, a gente estuda a singularidade e fala numa palavra do John Duns Scott. Ele fala de Y. Y é o singular, é o único. O José William é único, o João Pedro é único. Então é impossível que dois únicos possam traçar o mesmo caminho. Possam até ter verossemelhanças ou similaridades, mas o caminho é de cada um. O que a poesia que o Clóvis leu dizia? Quer dizer, o que nós somos não é o caminho, é o caminhar. E o caminhar é diferente, porque nós não ocupamos o mesmo espaço. E mesmo que em direções iguais, os ritmos são diferentes, os olhares para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, tudo é diferente. Por isso que somos uma existência. E a existência de cada um de nós precede, ou seja, vem antes da essência. Portanto, se eu quero dizer que existe uma humanidade, a humanidade é diversa a partir do momento que existe o Zé William, João Pedro, Yasmin, etc. Acho que me fiz entender sartreanamente. Agora, olhando para o texto, né? Pro texto de Sartre. Alguém poderia dar um joinha aí no chat que está aparecendo, por favor? Vou falar. Tá aparecendo sim, professor. Obrigado. Tá de bom tamanho a letra, né? Tá no máximo aqui. Tá, dá para ver. Beleza. Então, olha só. O tema é o existencialismo e o humanismo. O texto é do Sartre e é um texto em francês. L'existentialisme est un humanisme. Est un humanisme. De 1970, né? Essa tradução. E são palavras do Sartre. Olha só. Né? Eu não vou avançar muito para não nos cansar, mas eu gostaria de ler pontualmente e mostrar que é um opúsculo, na verdade é um discurso que se tornou muito famoso, não é nem um livro, na verdade, que o Sartre escreveu, mas é um dos textos mais famosos do existencialismo e do Sartre, que chegou até nós. Tudo bem? Olha só o que ele diz. Gostaria de defender aqui o existencialismo de uma série de críticas que lhe foram feitas. Vamos lá. Em primeiro lugar, acusaram-no de incitar as pessoas a permanecerem no imobilismo do desespero. Você lembra que o Sartre disse, o Clóvis disse que se você é obrigado a escolher, né, primeiro, escolher a sua existência, para depois se definir, isso leva à angústia, porque quando você tem que escolher, você fica angustiado. Então é a primeira crítica que se faz ao existencialismo. Você fica imóvel, angustiado, não sabe o que fazer. Sabe sim, decida, escolha a vida que quer viver. E daí as pessoas vão dizer que você é isto ou aquilo. Todos os caminhos estão sendo velados. Desculpa, todos os caminhos estando velados, seria necessário que a ação é totalmente impossível neste mundo. Tal consideração desembocaria, portanto, numa filosofia contemplativa, o que aliás, nos reconduz uma filosofia burguesa, visto que a contemplação é um luxo. São essas, fundamentalmente, as críticas dos comunistas. Por isso que eu disse, Sartre, por ser religioso, ele é comunista? Não. Ele está dizendo que os comunistas também são contemplativos, e não só os medievais, e não só os dogmáticos. Porque contemplação é algo meramente mental, é algo luxuoso. Não, o existencialista não tem tempo para ficar contemplando ideias, ele tem que ir para a realidade. Ele tem que viver a realidade, escolher, e isso gera angústia. Mas isso não vai imobilizar nenhum de nós, porque escolher é a vida.
La vida é uma escolha, é escolher. A vida é escolher. Escolher isto ou aquilo, reescolher, redescobrir-se. E enquanto nós vamos fazendo essa atividade da existência, a nossa essência vai mudando. Mas você não pode mudar porque existe uma essência esférica, parada, uma ontologia da Ana Júlia Paim, da qual foi preconcebida no seio do universo por uma divindade. Não, esquece isso. Viva a vida do jeito que você tem que viver. E a lei, por exemplo, né, a lei, ela não está mais em pauta, mas discussão do professor que não pode dizer certas coisas na sala de aula, um dos autores proibidos é o Sartre, exatamente por falar isso, que você não pode viver a sua vida primeiro, para depois viver a vida que os outros querem que você viva. Né? Será que a gente poder pensar livremente não é melhor do que a gente pensar a partir de, como uma obrigação de ser assim ou de ser de outra forma? Então, a primeira paulada de Sartre vai na filosofia contemplativa, que acusa de imobilismo as pessoas que são adeptas do existencialismo. E isso é próprio, não, ele não fala nem dos medievalistas, e nem dos dogmatistas, e nem dos racionalistas. Ele vai direto nos comunistas, porque são o quê? A antípoda, ou, pior de tudo, né, são camuflados de comunistas, pequenos burgueses. Bem, Sartre, né? Por outro lado, olha só. Por outro lado, acusaram-nos de enfatizar a ignominia humana, sublinhar o sórdido, o equívoco, o viscoso, o de negligenciar certo número de belezas radiosas, o lado luminoso da natureza humana. Você lembra que o Clóvis diz, não existe natureza humana, porque uma natureza humana seria em forma de código direcionada a ser algo. Não existe isso. Por exemplo, segundo a senhorita Mercier, crítica católica, nós esquecemos o sorriso da criança. Uns e outros nos acusam de haver negado a solidariedade humana, de considerar que o homem vive isolado. Se cada um é em si mesmo, acabou a solidariedade? De novo, segundo os comunistas, isso se deve em grande parte ao fato de nós partirmos da pura subjetividade, ou seja, do penso, né? Logo existe o cartesiano, ou ainda do momento em que o homem se apreende na sua solidão, o que me tornaria incapaz de retornar em seguida à solidariedade com os homens que existem fora de mim e que eu não posso alcançar no código. Vou pegar esse parágrafo na citação da senhorita Mercier, que está aqui, ó, né, uma católica crítica, e mostrar aqui o que o Sartre diz aqui, ó. Na perspectiva cristã, somos acusados de negar a realidade e a seriedade dos empreendimentos humanos, já que, suprindo os mandamentos de Deus e os valores escritos na eternidade, resta apenas a pura gratuidade. Cada qual pode fazer o que quiser. Olha só que interessante. Cada qual pode fazer o que quiser, sendo incapaz, a partir do seu ponto de vista, de condenar os pontos de vista e atos alheios. Não é que somos incapazes, é que a vida do outro não nos compete, né? Estou falando na perspectiva de Sartre. Tais são as várias acusações a que procuro hoje responder e a razão que me levou a intitular esta pequena exposição de o existencialismo ao humanismo. Muitos poderão estranhar que falemos aqui de humanismo. Tentaremos explicitar em que sentido entendemos. De qualquer modo, o que podemos desde já afirmar é que concebemos o existencialismo como uma doutrina que torna a vida humana possível e, por outro lado, declara que toda verdade e toda ação implicam um meio a uma subjetividade humana. Né? Aqui que está o que eu queria mostrar para vocês, olha. A crítica básica que nos fazem é de, como se sabe, de enfatizarmos o lado negativo da vida humana. Contaram-me, diz o Sartre, recentemente, o caso de uma senhora que, tendo deixado escapar por nervosismo uma palavra vulgar, ela disse um palavrão, né?
se desculpou dizendo: acho que estou ficando existencialista. A feiura é, por conseguinte, assimilada ao existencialismo, e é por isso que dizem sermos naturalistas. Se o somos, é estranho que assustemos ou escandalizemos muito mais do que o naturalismo propriamente dito assusta ou escandaliza hoje em dia. Aqueles que me dizem tranquilamente o romance de Zola como A Terra ficam repugnados quando leem romances essencialistas. Outros, que se utilizam da sabedoria das nações, profundamente tristes, acham-nos mais tristes ainda. Mas será que existe algo mais desesperançado do que o provérbio: a caridade bem dirigida começa por si próprio, ou ama quem te serve e serás desprezado, castiga quem te serve e serás amado? São notórios os lugares comuns que podem ser utilizados neste assunto e que significam sempre a mesma coisa. Não se deve lutar contra os poderes estabelecidos, não se deve lutar contra a força, não se deve dar passos maiores que as pernas. Toda ação que não se insere numa tradição é romantismo. Toda ação que não se apoia numa experiência comprovada está destinada ao fracasso. A experiência mostra que os homens tendem sempre mais para o baixo e que são necessários freios sólidos para detê-los. Caso contrário, instala-se a anarquia. Então, o Sartre está numa profunda linha de pensamento apologista ao tema existencialismo, mostrando que os comunistas, os cristãos, uma senhora do nada disse um palavrão, ela nem falou que está virando ateia, está virando existencialista. Tudo bem, o existencialismo é uma forma de ateísmo, mas assim, e essa sequência de, olha a tradição sempre modelou algo para a gente ser. A tradição sempre modelou um ideal de homem e mulher, um ideal de humanidade, um ideal de ética, um ideal de comportamento, um ideal, religião é ideal. O Sartre não está preocupado com os ideais. Primeiro, exista. E se você, mesmo como diz o Clovis, indiretamente o Sartre, vender-se prêt-à-porter para algum movimento religioso ou laico, você é livre para fazer isso. Nem nesse momento a liberdade vai te abandonar no sentido pleno da sua oportunidade de ser o que se é e como se é, naquilo que você escolhe. Só depois nascerá uma religiosa, uma religiosa, nascerá um anarquista ou uma anarquista, na escolha, nessas possibilidades que todos nós temos, né? Voltando ao texto. No entanto, as pessoas que ficam repetindo esses tristes provérbios são as mesmas que acham muito humano todo e qualquer ato mais ou menos repulsivo. As mesmas que se deleitam com canções realistas. São essas pessoas que acusam o existencialismo de ser demasiado sombrio. A tal ponto que eu me pergunto se elas não o censuram, não tanto pelo seu pessimismo, mas justamente pelo seu otimismo. Olha o Sartre aqui, ó. Será que as pessoas que criticam tanto o existencialismo porque julgam ele pessimista, não acham ele otimista porque as pessoas vivendo as suas vidas falsamente, erroneamente, ou por, como o Sartre diz, por má fé, uma vida inautêntica, será que elas não reconhecem que o existencialismo está falando exatamente a verdade? E que a verdade está sendo como aquele passa-repassa, aquele bolo de creme que você joga na cara e fala assim, ó, aceita que dói menos, que a vida é assim e não de outra forma? Então, o Sartre, ele pega pesado com os seus críticos, né? Será que, no fundo, olha só, o que amedronta na doutrina que tentarei expor não é o fato que ela deixa uma possibilidade de escolha para o homem? O que é mais gostoso? O que é mais verdadeiro? As coisas acontecerem por um emaranhado determinístico ou você ser responsável pela sua vida? Porque se é um emaranhado determinista, é muito fácil culpabilizar desde Deus até uma formiga. Porque não está em você a responsabilidade. Agora, se é sua responsabilidade, o teu sucesso, parabéns. E o teu fracasso, e aí? O que me dizes? Então, Sartre é irônico, né, dizendo o seguinte, que
Será que a censura ao pessimismo não se vê justamente pelo otimismo? E que, no fundo, o que amedronta no existencialismo não é o fato de que você é o responsável pela sua vida? Para sabê-lo, precisamos recolocar a questão no plano estritamente filosófico. O que é o existencialismo? Olha só, o Sartre ele é tão perspicaz que ele vai dizer o seguinte: não importa o que fizeram com a gente. Né? Vou escrever para vocês. Tem gente que põe a gente para baixo, né? Detona a gente. Mas não importa. O que importa é o que a gente faz com o que fizeram da gente. Aí, ó, não importa com o que fizeram com a gente. O que importa é o que a gente faz com o que fizeram com a gente. Não importa o que fizeram da gente. A pessoa te maltratou, a pessoa te colocou para baixo, a pessoa foi ignorante, a pessoa, sei lá, foi te à revelia. Não importa. Importa o que você vai fazer com aquilo com que fizeram de você. Sartre, né? Então, eu acho que essa definição sartreana, que não está no texto de hoje, mas é uma frase atribuída e dele mesmo, né? Ele vai iniciar, então, agora uma explicação. Vou ler o último parágrafo, certo? Por conta do horário, né? E fazer as minhas considerações finais, tá bom? Vamos lá. A maioria das pessoas que utilizam esse termo ficaria bastante embaraçada se tivesse de justificá-lo. Hoje em dia a palavra está na moda. Ele está falando dos anos 70, né? E qualquer um afirma sem hesitação que tal músico ou pintor é um existencialista. Um cronista de Clartés assina o existencialista. Na verdade, esta palavra assumiu atualmente uma amplitude tal e uma tal extensão que já não significa rigorosamente nada. Está parecendo que, na ausência de uma doutrina de vanguarda análoga ao surrealismo, as pessoas ávidas de escândalo ou de agitação estão se voltando para esta filosofia, que, aliás, não pode ajudá-la em nada nesse campo. O existencialismo, na realidade, é a doutrina menos escandalosa e mais austera. Ela destina-se exclusivamente aos técnicos e aos filósofos. Todavia, pode ser facilmente definida. O que torna as coisas complicadas é que existam dois tipos de existencialistas. Vamos lá. Olha só. Por um lado, os cristãos, entre os quais Karl Jasper e Gabriel Marcel, de confissão católica. E por outro, os ateus, entre os quais há de situar Martin Heidegger, citado por mim e por Clóvis, né? Lá no início da aula eu falava da ligação do Heidegger com o nazismo, e assim como os existencialistas franceses, e eu mesmo, né? Jean-Paul Sartre. O que eles têm em comum é simplesmente o fato de todos considerarem que a existência precede a essência. Olha só, a existência precede a essência. De novo, primeiro exista, depois defina-se. Ou, se preferir, que é necessário partir da subjetividade. O que isso significa? Consideremos um objeto fabricado como, por exemplo, um livro ou um corta-papel. Esse objeto foi fabricado por um artífice que se inspirou num conceito. Tinha como referências o conceito de corta-papel, assim como determinada técnica de produção, que faz parte do conceito e que, no fundo, é uma receita. Desse modo, o corta-papel é simultaneamente um objeto que é produzido de certa maneira e que, por outro lado, tem uma utilidade definida. Seria impossível imaginarmos um homem que produzisse um corta-papel sem saber para tal objeto iria servir. Podemos assim afirmar que, no caso do corta-papel, a essência, ou seja, o conjunto das técnicas, das qualidades que permitem sua produção e definição, precede a existência, ou seja, a presença do tal corta-papel, do tal livro em minha frente é determinada. Eis aqui minha visão técnica do mundo em função do que podemos afirmar que a produção precede a existência, né? E agora ele vai falar de Deus. Eu não vou entrar aqui, deixo, ó. Então, vocês que estão na aula, comece a leitura a partir daqui, ó, tá? De Deus, na página 3. Senhor, mas são 25 páginas, vamos ter que ler tudo? É claro que não. Comigo sempre é claro que não, né?
Por quê? Porque é muita coisa, a não ser que você embale, vá entendendo, vá anotando as coisas. Olha, eu penso o seguinte, que nós, ele quis dizer o seguinte, que as coisas, tal como a couve-flor, o corta-papel, os objetos que são produzidos pela inteligência humana, como objetividade, eles sim são essências. Porque parte de uma objetividade, tem que ser assim, e não pode ser de outro jeito. Vaca é vaca, né? Copo é copo, livro é livro, né? Computador é computador. Agora, o que é o ser humano? Já é complicado responder essa pergunta, né? Agora, o que é Kailane? Ah, mas esse é fácil, eu sou muito amiga dela, eu sei dizer. Você sabe dizer o que ela fala para você, ou o pouco que você vê dela, mas o que ela é mesmo, nossa senhora, é uma subjetividade nuclear, muito complexa. Então, por isso que a gente estuda primeiro o Freud para depois estudar o Sartre, porque o Freud diz: aquilo que nós sabemos de nós é muito menor daquilo que não sabemos de nós. Claro que o Sartre está falando da inconsciente, e o Sartre não, o Freud, e o Sartre está falando daquilo que a gente mostra como existência. A existência precede a essência. Vamos ficar então nessa primeira ideia do existencialismo, que para mim já está de bom tamanho, que vocês entendam, que vocês consigam refletir mas sobretudo, para além da aula, para além desse final de ano, que vocês entendam que há uma possibilidade de vocês serem outras pessoas de acordo com a decisão de vocês. Isso na perspectiva da liberdade, isso na perspectiva da realização. Que ninguém é obrigado a viver o sonho de outro, nem que o sonho seja dos nossos pais. Ninguém é obrigado a viver como as pessoas querem, mesmo que seja as boas intenções religiosas. Ninguém é obrigado a viver aquilo que não quer, que não esteja preparado, e que cada um de nós, na configuração da nossa existência, da nossa vida, como procedemos a nossa vida, cada um de nós possa, né? E eu lembro aqui, uma ideia ruim para falar no final de aula, mas quando eu perdi a minha primeira filha, disseram-me para mim que tinha sido um castigo de Deus, que a minha filha tinha falecido no parto. Então aquilo machucou muito a minha família, mas a mim mesmo eu pensei bem, que noção de Deus triste tem essa pessoa que esperou o momento da minha esposa engravidar e me punir na minha filha, matando ela. Essa pessoa não conhece Deus. E olha que ela é muito religiosa. Ela é religiosa, mas ela não conhece Deus. Vocês entenderam? Então não me atingiu, nem um pouco, porque essa pessoa não conhece Deus. E mesmo o existencialista não querendo saber de Deus na linha de Sartre, mas na linha de Marcel, e eu também tenho leitura, Marcel vai dizer sim, né? Como Deus não se importa tanto com as nossas coisas, mas naquilo que nós queremos que ele se importe, ele está junto com a gente. Ele não é oposição, ele é situação. Então, essa pessoa com essências na cabeça, e às vezes essências maléficas, deliberou mal, né, sobre a minha vida. Mas é o direito dela, né? E isso só me fez entender que, além de ignorante, além de uma religião hipócrita, farisaica, né, de aquela sustentada com o cal, sabe? Né? Ela não conhece Deus. Né? Pessoas do fundo do meu coração, né? Quero agradecer a vocês por terem entrado na aula, ter prestado atenção, né? Qualquer coisa a gente está disponível. A ideia, as perguntas estão lá. A principal pergunta é: a existência precede a essência? E se vocês precisarem de alguma coisa, a gente está por aí hoje, segunda, terça. Amanhã também, depois, né, gente? Estamos aqui. Poderemos também, mas é bom dar uma descansada, ainda mais vocês que estão mais, né, firmes nas atividades. É a última atividade de filosofia, tá? Primeiro uma leitura, depois tem uma atividade 2, e essa é a terceira, e temos aula semana que vem para encerrarmos, né, fazermos aí um balanço de como foi o ano, agradecer ter conhecido pessoas maravilhosas como vocês, né, um terceiro ano muito forte.
A escola tem um orgulho danado de vocês. Eu os conheci esse ano, conheci pouco pessoalmente, mas eu já percebi o tamanho da camisa que vocês vestem, né? Pela escola, pelo carinho, pelo jeito de atuar, né? Alguns eu conheci criança, mas a gente cresce, né? E amadurece, como é o caso do Andrezão que está aí, tá bom? Então eu agradeço pela presença de hoje, desejar aí um bom final de semana, né, a todos e a todas, e que a gente cada vez viva mais e possa ter mais consciência da nossa liberdade de fazer o melhor para a nossa vida, tá bom? Abraço, até mais. Tchau, professor. Bom final de semana. Valeu, valeu também. Tomou chá de bambu. Nossa, o André já era grande, pequeno já. Tchau, tchau. Valeu, já, valeu. Valeu, João, valeu, Mariana, Yasmin, Camille, Larissa, Mili Vitória, Yasmin, Nicole, Lucas. Valeu, Zé William. Tchau, tchau, Yasmin Leles. Eu vou encerrar hoje, então, aqui, ó, vocês, o pessoal saiu, mas eu vou ainda colocar aí um pouquinho da vida do Sartre, tá bom? Para a gente encerrar, vendo aí um pouco da vida dele. Do conteúdo, né? Super leituras, muito bom, indico sempre. Vamos lá. O homem está condenado a ser livre. Uma vez jogado no mundo, ele é responsável por tudo o que faz. Essa sentença resume bem o pensamento do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, e voltaremos a ela ao final do vídeo. Sartre é uma figura controversa. Muitos militantes da direita o condenam por ter defendido os ideais marxistas, enquanto um outro tanto de militantes da esquerda o condena por romper com o Partido Comunista Francês e por ter criticado duramente o stalinismo, além de considerar o existencialismo uma filosofia burguesa. Alguns condenam sua falta de fé em uma força superior. Outros insistem que sua filosofia leva à ausência de valores e à destruição da ordem. E outros simplesmente o consideram pessimista demais. Em sua defesa, o próprio afirma que a angústia que caracteriza o existencialista vem do fato de que ele precisa assumir responsabilidades. Bom, imagino que todos saibam como isso pode ser angustiante. Sartre viveu boa parte do século XX, de 1905 a 1980, e esteve atuante desde os anos 30. Em 1940, serviu o exército francês, quando foi capturado por forças nazistas e passou cerca de um ano em um campo de concentração, até conseguir sair em 41. É inegável que esta experiência, bem como toda a realidade histórica que o cercava, contribuiu para o desenvolvimento de suas teorias. Logo em seguida, Sartre se alia à resistência francesa e intensifica sua produção intelectual ao mesmo tempo em que se engaja politicamente. Em 1943, publica seu livro mais importante, O Ser e o Nada, e continua a escrever romances, contos e peças teatrais que complementam e ilustram suas investigações filosóficas, como a famosa Entre Quatro Paredes, de 1945. Essas duas obras, ao lado do seu primeiro romance, A Náusea, de 38, formam a base do seu pensamento. Por sua vez, o ensaio O Existencialismo é um Humanismo, de 46,
apresenta uma explicação de suas principais ideias de uma forma mais didática, por assim dizer. Uma profunda compreensão das suas ideias exigiria bastante tempo e dedicação, mas no Super Leituras de hoje, vamos tentar ao menos te instigar, apresentando as ideias básicas desse pensador, que exerceu grande influência na filosofia, na literatura e na sociedade contemporânea como um todo. Eu sou o Alex e espero que você não sinta nenhuma náusea ao encarar esse vídeo até o final. Vamos começar dizendo que para Sartre, a existência do homem precede sua essência, o que significa dizer que o ser humano se determina, se constrói, se inventa enquanto age no mundo. O existencialismo sartriano se diferencia do existencialismo cristão, que tem Kierkegaard como seu principal expoente. Sartre defende que são as nossas próprias escolhas que constroem nossa essência. Não existem valores pré-determinados, não existe a ideia de natureza humana. E nisso, ele não difere tanto do existencialismo cristão. Você pode ver mais detalhes no nosso vídeo sobre Kierkegaard. Mas a grande diferença é que para Sartre não existe nada que condicione ou justifique a necessidade da nossa existência. Assim como nossa existência não serve a um propósito único. O homem é um projeto em eterna construção. Sartre diz assim: o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. É esse o primeiro princípio do existencialismo. Cada vez que a gente escolhe agir de determinada maneira, vamos construindo nossa própria identidade e determinando a própria noção de humanidade. É a nossa conduta que nos caracteriza enquanto indivíduos e enquanto seres humanos. Nesse sentido, ninguém está fadado a ser mau ou bom, fracassado ou bem-sucedido. Assim como não temos ninguém para culpar pelas consequências dos nossos atos e pelo rumo que a nossa vida leva. Além disso, cada uma de nossas ações se torna uma ação possível para todos os outros seres humanos e contribui para formar a ideia geral do que é a humanidade. Muitas vezes, a gente escuta por aí ou até mesmo fala: nossa, a humanidade está perdida. Para Sartre, a culpa é inteiramente nossa, de cada um de nós. Portanto, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, pois ela engaja a humanidade inteira. Já deu para perceber que a noção de liberdade é o elemento central do pensamento de Sartre, né? Mas você também deve ter percebido que liberdade não significa oba-oba. Muito pelo contrário, essa liberdade é praticamente um fardo do qual o homem não pode escapar. Tudo que a gente faz é fruto de uma escolha, e tudo que nos acontece é resultado de um conjunto de escolhas. A nossa liberdade é total, mas ela gera consequências com as quais teremos que lidar. Ou seja, nos impõe uma responsabilidade total. Por isso, para ele não precisamos de valores universais previamente determinados para agirmos eticamente. Todos os critérios são inventados por nossas próprias escolhas, e alguns deles acabam se tornando universais, mas porque foram escolhidos por vários indivíduos. E ainda tem um complicômetro. Nós não vivemos sozinhos, em total isolamento, e algumas condições simplesmente fogem do nosso controle. Mas isso não elimina a nossa liberdade, já que para Sartre, uma coisa é o fato como ele se apresenta, e outra é o sentido que damos a esses fatos, e as escolhas que tomamos a partir deles, já que podemos escolher nos resignar com a realidade dada ou nos esforçar para transformá-la. A gente não tem controle sobre onde nasce, em que época ou em que classe social. E, sobretudo, a gente não tem o menor controle sobre as pessoas que nos cercam. O outro, ou seja, aquele que não é o que eu sou e que é o que eu não sou.
E já que somos todos indivíduos diferentes uns dos outros, cada um com seus anseios e valores, e principalmente com a sua liberdade de escolha e de ação, você pode imaginar o que acontece, né? Vivemos a tensão entre essas liberdades, numa relação intersubjetiva que às vezes pode ser harmoniosa, mas outras vezes será conflituosa. Quando escolhemos o que fazer, somos obrigados a escolher também o que fazer com aquilo que os outros fazem e saber que aquilo que nós fazemos vai sofrer influência dos outros. E muitas vezes o resultado vai ser frustrante mesmo. Somos obrigados a perceber que o outro também é um indivíduo e carrega sua subjetividade, e que nós podemos ver e julgar suas ações. Mas, por outro lado, o outro também nos vê e nos julga, e a partir do olhar dos outros, reconhecemos nossas ações e, principalmente, nossas falhas. Por isso, para Sartre, o inferno são os outros. Mas isso não é algo necessariamente ruim, já que é quando a gente vê nossas ações pelo olhar do outro que nos damos conta dos efeitos de nossas escolhas. Fazemos nosso próprio julgamento e podemos decidir mudar, buscando fazer escolhas melhores. Sartre não nega que o existencialista vive em constante angústia, desamparo e desespero, mas explica que a angústia, como vimos, vem da responsabilidade de decidir por si e por toda a humanidade. Qualquer pessoa na posição de chefia, ou mesmo tendo que cuidar da família, já experimentou essa angústia, e nem por isso teve necessariamente que considerar isso algo negativo. O desamparo nos acontece porque, para Sartre, não temos a quem recorrer, nem nada para pautar nossas ações. Sem Deus, tudo é permitido, e estamos sós para lidar com nossas escolhas. E o desespero, bom, fica fácil imaginar, né? Como não existe intervenção externa e nem desculpa para as nossas ações, tudo o que acontece é rigorosamente determinado pelas possibilidades criadas por nossas próprias ações. Pensa comigo, o trânsito não vai melhorar porque você saiu atrasado de casa e não pode perder aquela reunião. Saísse mais cedo. Não é de se estranhar que muitas pessoas considerem o existencialismo uma filosofia pessimista. Mas Sartre se pergunta se elas não o censuram não tanto pelo seu pessimismo, mas justamente pelo seu otimismo. Será que, no fundo, o que amedronta não é o fato de que ela deixa uma possibilidade de escolha para o homem? Bom, eu jogo essa pergunta para você. Diga lá nos comentários o que você acha. E se quiser aprofundar seu conhecimento e saber como a filosofia pode impactar sua vida na prática, não deixe de conhecer nosso projeto Escola dos Pensadores. Basta baixar nosso e-book gratuito, entrar para nossa lista VIP e receber mais informações, além de conteúdo exclusivo. Curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais. Grande abraço e até a próxima. Colocar no grupo para vocês.